Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno e vamos iniciando mais uma aula de Química do nosso cursinho popular Antonieta de Barros. Hoje a aula vai ser sobre estequiometria. Primeiramente o conceito sobre a estequiometria, né? O que a gente está falando quando a gente se refere à estequiometria? A etimologia da palavra, ela vem do grego, né? Estéquio vem de stichion, que significa elemento ou substância. E metria vem do grego metron, que significa medida. Então seria a medida dos elementos ou a medida das substâncias. Então, traduzindo, né, trata-se do cálculo das quantidades dos reagentes e ou produtos em mols, massa, volume, número de átomos e moléculas das reações químicas baseado nas leis ponderais, relembrando lá, né, a lei de Lavoisier, da conservação da massa, a lei de Proust, das proporções constantes, executado com auxílio das equações químicas em questão. Então, a gente se baseia, né, nas equações químicas e aquelas proporções, né, que é baseado nas leis ponderais. É importante, por exemplo, para prever a quantidade de reagentes necessária, ou ainda a quantidade de produtos que será formada após determinada reação. Na indústria, por exemplo, se a gente quer saber quanto que eu vou precisar de determinado reagente, né? Quanto que vai reagir e quanto que vai ser formado depois de uma reação, para eu poder, por exemplo, comprar, né, os reagentes que eu preciso e calcular quanto que vai ser produzido ao final de um processo, né? Então, para tudo isso é importante a estequiometria, né? Esse conhecimento das proporções entre os reagentes e os produtos que serão formados. Lembrando algumas relações básicas, né? Quando a gente fala de elementos, por exemplo, um mol de átomos de determinado elemento. Em um mol de átomos, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Que é a constante de Avogadro. Um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, certo? Um mol de átomos pesa a sua massa atômica. A gente tem que relembrar, né, a massa atômica de cada elemento. E seria a massa em gramas, né? Um mol a gente tem uma massa em gramas, certo? E ocupa 22,4 litros. Isso se tratando de gases, né? Eu coloquei aqui a sua observação que apenas se forem gases e estiverem nas condições normais de temperatura e pressão, um mol de átomos ocupará 22,4 litros, certo? E tratando-se de substâncias, a gente vai falar então de moléculas. E é muito semelhante, né? Um mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, pesa, agora é a massa molecular, né, em gramas, e ocupa 22,4 litros se for um gás, né? Então vamos propor uma conduta de resolução para os nossos exercícios, né? A gente tem que primeiro lembrar das leis de Proust, né? As leis ponderais, né? A lei de Proust é muito importante porque trata de proporções constantes, né? As proporções que reagem, né, os elementos, são constantes. E isso é, digamos que é a base, né, da estequiometria. E a lei de Lavoisier, que a massa dos reagentes é igual à massa total, né, dos produtos. A massa se conserva antes e após a reação. No caso dos gases, lembrar das relações, né,
A equação geral, P vezes P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T ao final, né, da reação. E a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Essas relações dos gases são bastante importantes na resolução dos problemas, porque a gente vai relacionar, por exemplo, o volume de um gás com o seu número de mols, né, a proporção que reage. Os coeficientes da reação devem ser balanceados a fim de ser estabelecida a proporção em mols. Por exemplo, né, a reação de combustão do etanol. A gente primeiro escreve a reação. O etanol com oxigênio forma CO2 e água, né, uma reação de combustão. E a gente tem que balancear a equação. O balanceamento de reações, né, segue o método de tentativa e erro. O que significa isso? A gente pode, por exemplo, começar balanceando aqui o hidrogênio, né? Aqui tem 6 e ao final também tem que ter 6. Então a gente multiplica por 3 aqui a água. 3 vezes 2, né? Daria 6 hidrogênios. Mas nem sempre, se a gente começar por determinado elemento, vai dar certo o balanceamento, né? A gente faz uma tentativa e a gente vê que deu errado. Então a gente parte de outro jeito, né? A gente começa de novo mudando o balanceamento. Mas no geral a gente tem que lembrar da palavra macho. Por que essa palavra? É a sequência dos tipos de elementos, né, que devem ser balanceados. A gente começa pelos metais, depois pelos ametais, em seguida o carbono e, por último, né, o hidrogênio e, ao final, o oxigênio. Então seria metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente vê que, começando pelo carbono, né, tem 2 carbonos aqui, a gente multiplica por 2 o CO2 e aí a gente parte para o hidrogênio, né? O hidrogênio tem 6 e aqui a gente multiplica por 3, né, a água, para ficar com 6 hidrogênios. E ao final a gente vê o oxigênio. A gente tinha aqui 3, né, agora. E aqui mais 2 vezes 2, 4, que dariam 7. E aqui a gente já tinha esse oxigênio aqui. Então deveria ser multiplicado por 3 o oxigênio, né? Para ficar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então a gente iguala todos os elementos em reagentes e produtos. Então o balanceamento segue mais ou menos essas regras, né? A gente tem que observar essa sequência, né, que eu comentei, mas é um método de tentativa e erro, né? Então, estabelecendo-se as proporções, é possível fazer uma série de cálculos envolvendo tanto reagentes como produtos da reação. Por exemplo, aquela reação da combustão do etanol, a gente estabelece então várias relações em mol, massa, moléculas, né? Então, a proporção em mols, ela segue aqui os coeficientes estequiométricos, né? São os mínimos números inteiros aqui. E essa relação, ela não indica que eu só posso reagir 1 mol de etanol com 3 mols de oxigênio. Se eu tiver, por exemplo, 50 mols de etanol, né? É uma proporção, né? Esses coeficientes indicam a proporção. Então, para 50 mols de etanol, eu precisaria de 5 vezes 3, né, dá 15. Então, 150 mols de oxigênio para que ocorra essa reação de combustão.
E da mesma forma, 100 mols de CO2 seriam formados e 150 mols de água. Então, o cálculo estequiométrico se baseia justamente nessas proporções, né? E também a gente faz, a partir daí, a relação em massa, né? Um mol de etanol, a massa molecular é 46 gramas. E também a massa molecular do oxigênio, por exemplo, é 32. E aqui a gente teria 3 vezes 32, né? Da mesma forma, CO2, 2 vezes 44. Também é possível achar a relação em moléculas, né? Número de moléculas. Um mol corresponde a 6,0, aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? E aqui nesse caso teria 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, dessa forma. E se for gases, né? Aqui, por exemplo, o etanol era líquido, mas, por exemplo, o oxigênio, que é gás, esse número de moléculas, essa massa e esse número de mols corresponderá a esse volume, né? 3 vezes 22,4 litros, que é o volume de um mol, né? De qualquer gás, nas condições normais, certo? Então a gente estabelece essas relações subsequentes, né? E o cálculo estequiométrico vai se basear nessas proporções. A sequência para a resolução, em geral, é a seguinte: escrever a equação envolvida, acertar os coeficientes das equações envolvidas, né, o balanceamento. Depois, relacionar os coeficientes com o número de mols. É sempre importante achar o número de mols, né? E estabelecer regras de 3 a partir do que foi dado, visando solucionar a questão. Basear-se nos coeficientes da equação e aplicar as proporções molar, ponderal e volumétrica. Então, os coeficientes da equação dão as proporções, né, entre os reagentes e produtos, e a gente relaciona essa proporção com o número de mol, a massa e o volume daquelas substâncias, certo? Alguns tipos de cálculos estequiométricos, né? Aqui estão enumerados vários tipos que a gente vai encontrar aí nos exercícios. A primeira é a relação mol-mol. Quando os dados do problema e as quantidades incógnitas pedidas são expressos em termos de quantidades de mols. Então, ele deu lá, por exemplo, 5 mols de determinada substância, reagem com tantos mols, e ele pergunta, né, quantos mols serão formados? Então, é uma relação mol-mol. Os dados que ele te deu estão em número de mols, né? E o que ele quer saber, né, a incógnita que ele pede, também ele pediu em mol, né? Aí tem outras relações, relação mol-massa. Se os dados são em quantidades de mols e as incógnitas em massa, ou vice-versa, né? Se ele deu o número de mols lá e quer encontrar a massa de determinado reagente, relação massa-massa também, se ele deu os dados em massa, né? E ele quer encontrar também alguma informação em massa, ou relação massa-volume. Se ele deu os dados em massa e quer encontrar as incógnitas em volume. Então, sempre a gente vai ter as proporções, né, essas relações, para a gente relacionar, né? Nesse último caso, se o sistema não se encontrar nas condições normais, né, de temperatura e pressão, é, nesse caso envolvendo os gases, deve-se calcular o número de mols do gás e, em seguida, por meio da equação de estado, determinar o volume correspondente.
Então, um exemplo, né? Calcular o volume de CO2 produzido numa temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1 atm. Se a gente lembrar lá as condições normais, a temperatura é de 0 graus Celsius. Então aqui ele não está, né? Ele está a 27. E após a reação de 16 gramas de oxigênio com monóxido de carbono. E deu aqui a constante geral dos gases, né? 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Então, de onde que a gente parte? Ele diz que reagiu-se, né, oxigênio com monóxido de carbono, formando CO2. Então a gente escreve essa reação assim, simples, sem os coeficientes, né, só a reação simples. Então aqui o monóxido de carbono com o oxigênio forma o CO2. Aí a gente parte para o balanceamento, né? Então se a gente seguir aquela regra lá do macho, né, começando pelo carbono, nesse caso, a gente tem um carbono e aqui ao final também um carbono. Então não daria certo, né, a regra. Então uma nova tentativa seria começar pelo oxigênio. Aqui a gente tem 3 e aqui 2. A gente então poderia multiplicar esse CO por 2 e aqui também deixar como 2. Então ficariam 2 mais 2 oxigênio, dariam 4, né? E aqui a gente tem 4. E o carbono também, 2 carbonos, e aqui 2 carbonos, certo? Então, esse seria o jeito que a gente ia balancear, né? Então, a gente obteve aqui as proporções em mol, 1 para 2, né? 1 mol de oxigênio forma 2 mols de CO2. A partir daí, a gente faz uma regra de 3, né? A gente vê a relação do problema, né, que foi dado. Ele deu a massa de oxigênio, né? Então a gente faz a proporção em mol, primeiramente. 1 mol reage com 2 mols. Então a massa seria 1 vezes 32 gramas, que é a massa molecular do oxigênio, formará 2 mols, né? E no caso de 16 gramas, quantos mols são formados? Então a gente põe essa pergunta, né, aqui na nossa incógnita. E a gente cruza aqui, né? Faz n vezes 32 é igual a 2 vezes 16. Aí divide, seria 32, né, sobre 32. Isso aí dá 1 mol. E pela equação de estado, a gente sabe agora que a gente tem 1 mol de CO2, né? Ele pede para calcular o volume de CO2 produzido. Então, pela equação PV igual a nRT, a gente vai ter a pressão de uma atmosfera, o volume que a gente quer encontrar, 1 mol, a constante dos gases, né? E a temperatura em Kelvin, 27 mais 273, né? Dando 300. Portanto, a gente encontra o volume de 24,6 litros. Então, esse é um exemplo de exercício aí envolvendo gases, né? Que é importante se atentar também quando ele não dá nas condições normais de temperatura e pressão, a gente tem que encontrar a relação em mol, né? Outros tipos de cálculos estequiométricos. A relação número de moléculas ou número de átomos com a massa, número de mols ou volume. Então, nesse caso, seria dado o número de moléculas, né, o número de átomos de determinada reação, e ele quer encontrar alguma informação em massa, em quantidade de mols ou em volume. É mais um tipo aí que pode ser cobrado, né? Problemas envolvendo mais de uma reação. Se há mais de uma reação, né,
devemos escrever todas as reações envolvidas daquela maneira mais simples, né? E depois efetuar o balanceamento. Neste caso, é possível fazer a soma algébrica das reações, obtendo-se uma única reação, uma equação global. Então, a partir dessas reações, a gente pode somar, né, ou cortar ali e encontrar uma reação global, né, que represente uma soma dessas reações individuais. A lei de Gay-Lussac, em 1808, ele enunciou, né, os volumes das substâncias gasosas participantes de uma reação química, estando nas mesmas condições de temperatura e pressão, guardam entre si relações de números inteiros e menores possíveis. É similar à lei de Proust, né? Mas nesse caso para gases. A relação é entre os volumes dos gases, né? E também guardam, se estiverem nas condições normais, temperatura e pressão, uma relação de números inteiros e menores possíveis. Nada mais é do que a proporção entre gases, né? Então, lembrar de novo das relações, a equação geral, né? PVT igual a PVT, e a lei de Clapeyron, PV igual a nRT. Também haverão problemas, né, envolvendo reagentes em excesso. Quando o exercício fornece quantidades em massa, volume, mols de dois reagentes, devemos verificar se há excesso de algum reagente. Observar então os coeficientes que indicam a proporção entre os reagentes. Lembrar então a reação balanceada, né, que dá esses coeficientes. Se a quantidade de algum reagente foge dessa proporção, reagirá somente a quantidade proporcional, sobrando um excedente sem reagir. Então, ele deu lá, por exemplo, 50 gramas reagindo com 30 gramas. A gente deve encontrar o número de mols, né? E ver se esse número de mols bate com a proporção dos coeficientes da reação balanceada. Se houver excesso, né, por exemplo, era para ser 2 para 1, está reagindo 2 para 1,5, a gente vai ter uma quantidade que não reage, vai reagir só o 2 para 1. Esse meio aí vai sobrar, né, sem reagir. Então, observar também problemas envolvendo reagentes em excesso. Geralmente ele dá essa informação no enunciado, mas a gente tem que sempre verificar. Sistemas contendo reagentes impuros. Quando um dos reagentes contém impurezas, né? Nesse caso, calcula-se a massa referente à parte pura, considerando que as impurezas não participam da reação. A gente tem que calcular a massa só da parte pura e descartar a massa da impureza, desconsiderar, considerando que vai reagir só a parte pura, né, daquele reagente mesmo. E geralmente é cobrado também o grau de pureza, que é a massa da substância pura sobre a massa total daquela amostra, né, com a impureza. Fazendo essa divisão, a gente vai ter um número menor que 1, né? Então, geralmente é dado em porcentagem. E o sistema em que o rendimento não é total. Quando a quantidade de produto, segundo a proporção, não for a esperada, né? Dizemos que o rendimento da reação não é total. Então, a gente reagiu lá e formou menos do que a gente esperava. Então, o rendimento dessa reação não é 100%. Ele vai ser 90%, 80%. Para calcular o rendimento, a gente divide a quantidade de produto que obtemos por a quantidade de produto esperada, que é aquela
seguindo a proporção, né? Seguindo a estequiometria. Também aqui, essa divisão vai dar um número menor que 1 e a gente expressa o rendimento, pode ser expresso também em porcentagem. Terminamos aqui, eu coloquei essa tirinha que é do Joe Cool, né, que é o Snoopy com essa roupinha. Então ele fala aqui, aqui está o Joe Cool perambulando pela União Estudantil, né, lá na faculdade. E aí chega o Charlie Brown, né? Hi Joe, como você foi na prova de química hoje? Aí o Joe fala, química é uma chatice, cara. Não preciso se preocupar com química quando estou ocupado perambulando pela faculdade, né? É uma crítica, essa tirinha ficou famosa, né? Porque é a primeira vez que apareceu o Snoopy como Joe Cool, que é o legalzão, né? É uma crítica aos alunos que não querem estudar na faculdade, né? Que entram na faculdade e ficam lá só para fazer outras coisas. Mas eu sei que vocês não vão ser desses, né? Então é isso aí, pessoal. Estudem bastante. Se tiverem dúvidas, podem mandar no e-mail, nos comentários, no vídeo, no YouTube, né? Participem dos plantões de dúvida, que vai ser bastante importante. E também, se quiserem mandar dúvidas no Google Classroom. Essa aula é importante fazer os exercícios, porque é por meio deles que a gente vai treinar mesmo e entender, né, esse conteúdo. Então, eu vou mandar uma lista aí e vocês façam lá. E depois a gente resolve também no plantão. Beleza? Um abraço a todos e é isso aí.